Você já foi questionado por alguma coisa que abalou a sua fé? Por exemplo, alguém te mostrou algum verso bíblico que talvez você não conseguiu explicar? O tema dessa semana vai trazer um texto desses. Então é muito interessante que você preste muita atenção e procure mais, algo além do que a gente vai estudar aqui. Mas hoje, nessa semana, nesse resumo que a gente vai ter aqui, nós vamos ver um texto que é muito mal interpretado, tá? Não são poucas pessoas que prestam atenção nisso. Então, é importante que a gente resgate esse texto e possa interpretar ele da melhor forma possível, ok? A gente tem que entender bem claramente que foi o Espírito Santo que conduziu toda a escritura da palavra de Deus. Então, tudo aqui é como se fosse assim, um escritor só com várias ferramentas. Então, ele não tem essa contradição. Por isso que é muito importante a gente estudar esse texto, ok? A lição dessa semana nós vamos trazer o tema Completos em Cristo. E é interessante, se você não tem a foto aí, talvez eu coloque na imagem, para você ver essa imagem mais de perto. Você vai ver que o sangue de Cristo traz vida. Eu achei muito legal, muito bem exemplificado isso daqui, porque traz uma planta, que também é um método aí de Paulo nos ensinar algo a mais sobre o cristianismo. Então, vamos propriamente para a lição, porque esse texto, que é o do verso para memorizar, ele é um desses textos, como eu citei anteriormente, que muitas pessoas leem e já vão fazendo pré-julgamentos e falando que o sábado foi abolido, que a lei das ordenanças, ou seja, os 10 mandamentos, as pessoas pensam assim, né? Foi cravada na cruz. Então a gente vai ver exatamente o que esse texto quer representar, ok? Então o verso que a gente vai começar, e eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí, né, e a lição também, talvez uma caneta, a Bíblia é nossa companheira, tá? Então ela precisa estar conosco quando nós vamos fazer esse tipo de estudo, né, um estudo bíblico, ok? Então, o nosso texto está lá em Colossenses 2, versículos 16 e 17. Diz assim para nós: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olha só, então colocando aqui o que geralmente usam contra o sábado, né? E termina assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então a gente vai estudar com mais detalhes esse texto, tá? Mas antes, a gente precisa passar aqui pela nossa introdução da lição, porque eu gosto de deixar ela de forma bem completa, ok? Se você tiver alguma dúvida, já coloca aqui embaixo, porque vai ser muito legal de interagir com você, saber quais são suas dúvidas e poder, de alguma forma, solucioná-las, ok? E para você ajudar esse canal a crescer um pouquinho mais, já se inscreve aí ou confere se você continua inscrito e também já dá aquele like, porque isso faz com que o vídeo se torne relevante e chegue para mais pessoas, ok? Então vamos lá? Olha, a introdução começa assim. Alguém já lhe perguntou por que você guarda o sábado? E eu já fiz essa pergunta para alguns adolescentes, e os adolescentes responderam assim: porque o meu pai guarda, minha mãe guarda, meu avô, então é de geração, né, que vem essa informação, essa característica. Então isso é muito triste, porque isso nota que a pessoa não tem convicção do evangelho, né? Só que aqui a gente vai por um outro lado. Olha só, o verso que a gente estudou essa semana, então, que a gente falou anteriormente, ele é usado como argumento contra a observância do quarto mandamento. Isso ficou bem claro, né? Então, olha só, na verdade o texto não foi escrito com esse propósito, mas sim como uma resposta a ensinamentos de alguns falsos mestres. Isso aqui que Paulo vai fazer, né? Então, quais eram esses erros? Você pode acompanhar alguns erros ali que está no segundo parágrafo, ok? Então, vai falar de várias coisas, mas tudo isso engloba o quê? Preceitos e doutrinas dos homens. Então, você nota que quando os homens vão colocando as garrinhas deles em cima da Bíblia, eles vão colocando coisa que é difícil de entender, é difícil de seguir. Por exemplo, os fariseus, eles colocaram tantas camadas em volta do sábado, que o sábado, que era para ser o dia mais feliz da semana, estava sendo o pior dia, o dia mais cansativo, porque você não podia literalmente fazer nada. Então assim, você não podia dar tantos passos, não podia acender um fogo, não podia fazer nada. Nesse tempo aí, eles escreveram 613 regras, que humanamente era impossível de seguir todas. Então, pensa, né, quando o homem começa a colocar as suas garras no que a lei de Deus diz e vai além do que Deus diz, aí a gente tem um erro, a gente tem um perigo.
Então é importante sempre reforçar isso, tá? Então olha só, esses falsos mestres eram claramente pessoas religiosas e sinceras. A gente não tem como julgar de uma vez, aquela pessoa é um perdido. Não, a gente não conhece o coração. Por isso que Mateus vai falar para nós, lá em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. E quem julga está se colocando no lugar de Deus. E outra coisa, o acusador dos nossos irmãos é quem? Satanás. Então você vê que a gente tem que ter um cuidado quando vai falar dos nossos irmãos. A gente não sabe o que vai no coração, a gente não sabe a vivência da pessoa, então isso é um perigo. E diz assim, eles tinham uma compreensão bastante equivocada do evangelho. Às vezes é uma falta de luz, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E então essa semana nós analisaremos os motivos desse equívoco e esclareceremos esse equívoco, né? Essa confusão, ok? Então vamos lá para a nossa parte de segunda-feira, ou, aliás, domingo, né? O domingo diz assim, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Aqui, a lição, eu achei legal que ela trouxe uma, entre aspas, uma conversa de Jó com Paulo. Então, eles fazem Jó fazer uma pergunta através dos textos bíblicos, né? E Paulo responde com outro texto bíblico. Então diz assim, ó, Jó perguntou, onde se achará a sabedoria e em que lugar estará o entendimento? Isso está lá em Jó 28:12. E aí, onde que você consegue encontrar sabedoria? A sabedoria perfeita, a sabedoria que vem dos céus. Né? Porque aqui a sabedoria humana não chega a uma unha do que é do céu. E aí, então, Paulo responde, lá em Colossenses 2:3, diz assim, o entendimento está em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então isso traz a conclusão ao que? Se temos Cristo, possuímos tudo. E aí, você tem Cristo? Isso é muito importante de perguntar, porque uma coisa é eu dizer que tenho Cristo, outra coisa é Cristo dizer que tem eu. Então, isso é muito importante da gente pensar, porque às vezes a nossa vida a gente não se comporta como se tivesse Cristo nela. Né? Então, a lição vem trazendo esses pontos de reflexão para que a gente entenda, será que eu realmente estou sendo um cristão ou não? Será que quando eu falo de Jesus, eu estou difamando ele ou estou falando com o coração sincero? Isso é muito importante de pensar. Né? E diz assim, por meio dele, o mistério de Deus, que abrange todo o plano da salvação, foi revelado. Então, você pensa, a gente... Ali, quando Cristo falou para Adão e Eva que a primeira promessa da Bíblia que você pode ver lá em Gênesis 3:15, né, onde ele fala assim, deixa eu até pegar aqui, para que eu não fale errado, né, às vezes a gente pensa que está falando o texto certo, mas não está. Diz assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa daqui é a primeira profecia da Bíblia, e ela vai se estender, ela vai terminar só lá quando Jesus voltar, né? Então, olha só que interessante, aqui diz claramente que haveria uma possibilidade de volta ao Éden. E aí, por todos esses longos anos, até Jesus vir à Terra a primeira vez, era uma profecia que eles queriam que cumprisse, mas eles não entendiam como ia cumprir. E aí, quando Jesus vem, então, o mistério da salvação, então, é revelado. Então, isso é muito interessante, e aqui a gente tem que deixar bem claro que Deus não foi pego de surpresa, tá? Se você for em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, deixa eu até pegar aqui para ler com você, vai dizer para nós que Deus não foi pego de surpresa. Diz assim, ó, e adorá-la-ão, na verdade eu vou ler lá da metade para o fim, tá? É o versículo 8 mesmo, diz assim, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Jesus ele já tinha abrangido todas as possibilidades, né? Então, ó, se Adão pecar, a gente vai fazer isso. Se ele não pecar, glória a Deus, a gente continua o plano, né? Então, você vê que Deus não foi pego de surpresa, ok? Esse mistério, esse plano, ele foi feito antes da queda, né? Justamente para uma forma aí de salvar Adão e Eva, ok? E nós, por consequência, a descendência deles, ok? Um pouquinho mais para frente, na tua lição aí na parte do domingo, vai dizer assim, ó, o objetivo de Paulo não era apenas ajudar os crentes de Colossos a reconhecer os falsos ensinos, mas também uni-los no amor cristão. Você já notou que quanto mais perto você está de Deus, mais você ama o seu semelhante?
E isso só o Evangelho de Cristo pode te ajudar, né? E como resultado do ensino sólido que os colossenses receberam dos colaboradores de Paulo, eles tinham firmeza de fé. Essa firmeza não podia ser abalada, pois estava fundamentada em uma base bíblica sólida, que, se preservada, os ajudaria a se proteger dos erros espalhados pelos falsos mestres. Então, como que você vai reconhecer uma nota falsa? Se você souber com qualidade a nota verdadeira. Então, você vê que é a mesma coisa? Como que eu não vou ser enganado por falsos mestres? Se eu tiver alicerçado na palavra de Deus. Ele falou tudo. Então, o que está aqui é para o nosso conhecimento. É uma carta do teu pai para você. Então, você não vai ler a carta dele, você vai terceirizar o seu conhecimento sobre o seu pai. Você nota que isso é bem interessante quando a gente coloca assim, os pingos nos is. Então é importante que você estude a Bíblia diariamente. Assim você não vai ser enganado, ok? Então vamos para a nossa parte de segunda-feira, que diz assim: enraizados e crescendo em Cristo. Aqui, nessa parte da lição, ela é bem interessante porque ela vai apresentar um dos princípios mais importantes da vida cristã. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e fosse comigo lá em Colossenses. Colossenses é o nosso tema da lição, né? Principalmente Colossenses 2. E aí a gente vai ler o versículo 2, ou seja, o versículo 6 do capítulo 2, ok? Que diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E aí, como será que é andar no Senhor, ou ter Ele na nossa vida? Aqui a outra versão da lição vai dizer assim: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Então, olha só que expressão interessante. Muitas pessoas, quando se batizam, pensam que agora acabou tudo, né? Agora está salvo, está com o nome no céu, está tudo certo. Mas não, Paulo vai deixar bem enfatizado que quando a gente se batiza, aí que está começando a nossa carreira, né? Essa perseverança, estar todos os dias em Cristo, é isso que vai fortalecer a nossa vida e não vai deixar a gente desanimar, né? E continua assim, ó: receber Cristo também significa aceitar todos os seus ensinos. É muito importante a gente destacar isso daqui, por quê? Porque muitas pessoas chegam aqui na Bíblia e falam assim, ó, essa parte aqui eu não vou aceitar, essa outra aqui, essa outra é mais fácil. Então você vê que muitas pessoas tratam a Bíblia como se fosse um restaurante, então elas escolhem o que vão pegar. Aqui na Bíblia não, quando a gente se coloca com Deus, a gente tem que aceitar tudo, né? Claro que às vezes a pessoa precisa de um tempo, mas se ela se entregar de coração a Cristo, ela vai conseguir colocar tudo isso daqui que ele falou na vida dela. E o que vai acontecer? Os frutos do Espírito vão recair sobre ela, sobre as atitudes dela, e isso é muito interessante. E esses frutos que eu estou falando é de Gálatas 5, 22 e 23, tá? Então você vai se esvaziando da natureza pecaminosa e vai se enchendo cada vez mais de Cristo. E isso é muito especial, isso é muito, muito bom, é uma promessa muito boa que Deus nos dá, porque é a certeza que nós podemos ser transformados. Então, na lição passada eu falei de Manassés, Manassés que foi ali um rei de Israel horrível, ele fez muitos e muitos pecados e Deus perdoou ele. Então, dá para nós a certeza que ele pode nos perdoar também, ok? Diz assim, continua a lição: acima de tudo, aceitar Jesus significa morrer para si mesmo. Você nota que muitas pessoas querem o Deus Salvador, mas não querem o Deus Senhor? Ou seja, eles querem o bônus, mas não querem como se fosse o ônus, né? Não, essa palavra não seria ideal, por quê? Porque Deus, quando fala para nós não fazermos alguma coisa, ou quando Ele nos proíbe de alguma coisa, é simplesmente para o nosso bem. Então você vê que cada mandamento é uma segurança contra alguma coisa. Por exemplo, não matarás. É uma segurança com a tua liberdade. Então se você for analisar cada mandamento ali, você vai ter a certeza de que tudo é para o seu bem, principalmente o sábado, né? O sábado é para preservar a tua saúde. Porque imagina a pessoa que trabalha 7 vezes 7. Né? Então todo dia, não descansa. O corpo é uma máquina. E ela precisa de descanso também, né? Então Deus é muito sábio, Deus não erra. E isso é muito importante. Então, acima de tudo, aceitar Jesus significa morrer para si mesmo. Então, como eu disse anteriormente, quando você aceita Jesus na sua vida, você vai tirando aquelas coisas ruins. É como um copo com alguma coisa
tem uma experiência que fazem que é muito legal, eles pegam um copo e colocam algum corante, e aí tá ali bem concentrado aquele corante. E aí você pega um jarro de água e vai jogando em cima desse copo, e ele vai transbordando, né? Vai tirando, até o momento que fica transparente, só com água. Então é a mesma coisa que a gente pode ver ou entender quando a gente se coloca nas mãos de Deus. A partir do momento que ele vai entrando na nossa vida, toda aquela mácula, todo aquele pecado, a tendência natural é que saia. Se não saiu até hoje, é porque você não se entregou verdadeiramente a Cristo, né? A luta é até Jesus voltar, mas a gente pode viver bem com Cristo nas nossas vidas. A gente vê isso nas vidas de muitos personagens bíblicos, né? E você pode conhecer também pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, que era uma coisa muito ruim antes e hoje é uma coisa muito boa. Então é interessante o poder transformador da palavra de Deus. Continua assim também. De fato, é somente por meio das Escrituras que podemos conhecer Jesus. Olha só a importância de a gente estudar a palavra de Deus. É só estudando a palavra dele que a gente vai conhecer ele. É como se ele falasse assim: você quer me conhecer? Eu vou escrever um livro para você então. E aí você vai saber exatamente como eu penso, o que eu quero de você. E aí tá aqui para nós, né? Só que muitas pessoas não ligam para isso. E isso é uma tristeza, né? Porque às vezes aquela infelicidade que ela tem poderia ser solucionada se ela passasse tempo com Cristo, né? E olha só, diz assim: viver ou andar nele deve guiar todas as nossas decisões e práticas diárias. E aí, você que se diz cristão, você tem colocado toda a sua vida, todas as suas decisões, todas as suas práticas diante de Deus? É interessante que às vezes a gente vai fazer alguma coisa e não ora antes. E aí dá tudo errado. Aí depois você vai lembrar, puxa, era para eu ter orado antes. E aí quando você ora, você precisa pedir sabedoria de Deus para fazer o que precisa ser feito, né? Então a importância da gente orar. Porque homens de oração são homens de poder. A gente vê, por exemplo, na história de Josué, quando os gibeonitas chegaram ali com roupas surradas, sapatos velhos, pão todo bolorado, odres velhos também. O que eles falaram? Faz aliança conosco, nós somos de lá de longe. E aí, o que Josué e os anciãos não fizeram? Não consultaram Deus. E aí, nesse momento, então, se eles tivessem consultado Deus, Deus ia falar: eles são gibeonitas, eles moram pertinho de vocês, não façam aliança com eles. Mas não, né? Eles não consultaram e depois foram saber, e aí viram que eles tinham caído no engano. Então você nota que se a gente orar, a gente vai saber exatamente a vontade de Deus, e é importante a gente pontuar aqui que toda oração ele responde, tá? Não tem nenhuma oração que Deus não responda. Então é muito importante a gente saber isso, né? E continua aqui, diz assim: aceitar ensinos contrários às Escrituras é rejeitar a Cristo. Então você nota que não tem uma terceira via? Ou você aceita Cristo ou não, né? Ou você aceita, ou você está na fileira de Cristo, ou você está na fileira de Satanás, ok? Tem um texto de Gálatas que é interessante a gente ler nesse momento, que ele é muito importante, que é Gálatas capítulo 1, versículos, deixa eu ver aqui, 8 e 9. Diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldição. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldição, né? Condenação. Então, olha só, a gente tem que deixar bem claro, se um anjo aparecer na tua vida e falar alguma coisa contrária à palavra de Deus, você tem que ficar bem ciente que não é Deus, ok? A gente tem que entender, e Malaquias vai falar para nós que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, ok? Então, se mais para frente isso vai ser muito mais comum de amigos, parentes falecidos aparecerem para muitas pessoas falando que Deus mudou do sábado para o domingo, né? Então você tem que lembrar desse texto aqui. Se algum anjo, se algum ser celestial pregar algo que vá além do que está escrito na palavra de Deus, é maldição, tá? Isso Paulo deixou bem claro aqui. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Tudo que vai além do que a palavra de Deus fala
tem que ter cuidado, tá? Você tem que desviar. Por quê? Porque é maldição, e a maldição vem de Satanás, ok? Então, olha só, esse foi um perigo na Igreja Apostólica e continua sendo uma ameaça até hoje. Então, novamente, como que a gente não vai ser enganado se a gente passar tempo com Deus de qualidade? Por isso que eu incentivo tanto você a fazer o ano bíblico. O ano bíblico é importantíssimo, porque vai te dar um cronograma para você ler a Bíblia inteira em um ano, tá? Eu já deixei o link aqui em alguns vídeos anteriores, eu posso deixar de novo, e não tem esse problema, mas puxa, já estamos em março. Não tem problema, você pode começar hoje e terminar em março que vem, ok? O importante é começar. Vamos então para a nossa parte de terça-feira que vai dizer cravado na cruz. E aqui eu gostaria que você pegasse Colossenses, tá? Colossenses 2, porque é o nosso capítulo da semana. E aí a gente vai lendo alguns versos e vai comentando, tá? Então o primeiro verso que eu gostaria de ler com você é o 11, que diz assim, então Colossenses 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então aqui a lição vai trazer o seguinte comentário, olha só. Paulo mencionou a circuncisão que não é feita por mãos humanas, presta bem atenção, ou seja, a circuncisão do coração. Isso está em contraste com a circuncisão física, uma das principais exigências da lei cerimonial. Então aqui Paulo está falando quando você entrega o coração a Deus, tá? Que é a circuncisão do coração. Então é quando você se afasta de tudo que faz mal e entrega o coração a Deus, ok? Isso é muito importante porque não adianta nada você fazer tantas cerimônias, ou seja, eu vou na igreja, eu estudo a lição, tá, e o coração? O coração está com Cristo? Se o coração não está com Cristo, aí você tem um problema, né? Porque você só está na casca, não está sendo relevante de nenhuma forma. Tanto que ali em Mateus também Cristo vai falar, vocês se preocupam tanto com o endro, com o cominho e com outras coisas, mas e o coração? É importante que vocês façam essas coisas e não deixem as outras também, tá? É um conjunto, ok? E tem outro verso, que é o verso seguinte, que diz assim, verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então você nota aqui claramente que o batismo ele é por imersão. Então fica bem claro que o batismo ele caracteriza ou faz analogia de um sepultamento, né? Então a pessoa morre e aí ressuscita para a vida eterna, ou seja, para uma nova vida com Cristo. Né? Então fica bem claro aqui na lição e no verso que a gente leu, diz assim, Paulo relacionou essa transformação interior à remoção do corpo da carne e ao batismo por imersão. Por meio do batismo nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Então você vê que tudo tem um simbolismo, não dá para eu ir lá e aspergir, né, um pouco de água em cima da cabeça de alguém, porque daí não está tendo o significado completo, ok? O simbolismo completo. Então, avançando um pouco, vamos para o verso 13 que diz assim, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Isso é muito especial, né? Você nota que o pior pecado que você já fez na vida e que você tem vergonha que qualquer outra pessoa saiba, Deus te perdoou? O pecado que ninguém te perdoaria, Deus perdoou. E isso é muito especial, isso dá esperança de uma vida melhor, né? Diz assim, essa experiência de conversão é descrita como o momento em que estávamos mortos nos nossos pecados e recebemos vida juntamente com Cristo, que perdoou todos os nossos pecados. Meu amigo, olha só que bênção quando a gente segue o que Deus diz, né? Tem pessoas, por exemplo, as pessoas que vivem em manicômio, né, ou que viviam em manicômio, por que elas viviam lá? Porque elas não conseguiam se perdoar. E olha só, o perdão que Deus dá para nós, ele é sensacional, ele é muito especial, porque limpa o nosso coração, né? Dá a nós a certeza de que nós somos perdoados. E isso não tem nada que possa cobrir as nossas transgressões, só Cristo, né? E olha só, vamos agora ler então o verso 14, né, que diz assim, Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Esse texto aqui, muitas pessoas pensam que é sobre os 10 mandamentos, né? Mas olha só o que a lição diz. Para entender esses textos foram propostas diferentes interpretações. Então aqui a gente vai trazer duas,
tá? Que diz assim, uma delas é que o escrito de dívida cravado na cruz se refere à lista de acusações que havia contra nós, ou seja, todos os nossos pecados, né? Semelhante à inscrição que Pilatos colocou na cruz de Jesus. Lembra lá aquele texto em cima, né, da cruz? Outra interpretação é que a lei cerimonial escrita por Moisés foi cravada na cruz. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, tá? A lição vai focar exatamente nesse ponto. Então, é muito importante que a gente entenda. Só que aqui, quando fala a palavra ordenanças, né, então, que muitas pessoas pensam que são os 10 mandamentos, a lição também tem um comentário que diz assim, ó, a palavra ordenanças refere-se a decretos legais seculares. E continua, ou eclesiásticos. Esse termo grego aparece apenas mais uma vez nos escritos de Paulo, em referência à lei cerimonial, que servia como uma parede de separação entre judeus e gentios. Então, fica bem claro aqui que ele não estava falando dos 10 mandamentos. Diz assim, Paulo não sugeriu que os 10 mandamentos foram cravados na cruz, especialmente porque ele define o pecado como a violação dos 10 mandamentos, que você pode ver lá em Romanos 7,7, ok? Outra interpretação consiste numa metáfora da nossa dívida moral para com Deus, por causa do nosso pecado, que você pode ver lá em Romanos 6,23, o que coloca o escrito de dívida no contexto da salvação. Então a gente tem que entender que Deus não se contradiz, e Ele que inspirou Paulo a escrever essas cartas. Então, a gente tem que entender antes de sair falando alguma coisa, ok? Vamos então para a parte de quarta-feira, que vai trazer para nós o título Sombra ou Corpo? Olha só, vamos então ler os versículos do 16 ao 19, e aí a gente vai comentando, ok? Diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões e fatuados sem motivo algum, de sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então esses versos aqui, a princípio, parecem difíceis de serem interpretados, mas a lição também vai trazer a explicação para nós. Até hoje, estudiosos cristãos, eles tentam entender quais foram as questões levantadas por Paulo nessa passagem que nós acabamos de ler. E aqui essa carta, ela traz informações suficientes para mostrar que havia influência provocando divisões em uma igreja formada predominantemente por gentios, ok? Então olha só, eles tentavam impor práticas que não eram necessárias, e isso dificultava o avanço do evangelho. Então, você nota perfeitamente o que eu falei anteriormente, que quando os homens colocam as garras deles na Bíblia e começam a colocar, impor as coisas que eles querem, vai então trazendo erros, vai trazendo superstições, vai trazendo cerimônias que não fazem sentido, justamente atrapalhando quem quer servir a Deus. Então, isso é muito importante de a gente pontuar aqui. Um pouquinho mais para frente da lição, a gente vai entender que o versículo 16, ele começa com uma palavrinha, né? Aqui na minha Bíblia, ela foi a segunda, pois. Mas aqui a lição, ela vai falar em outra versão, ela vai falar do portanto, né? Então esse portanto indica que Paulo tirou uma conclusão do que havia dito antes. Ok? Então diz assim, ó, nos versos anteriores, ele rejeitou a necessidade da circuncisão literal, destacando que o mais importante é a transformação do coração, como a gente já abordou anteriormente, né? Além disso, comida e bebida referem-se a ofertas levadas pelos israelitas ao templo. Então você nota que a gente precisa entender o contexto, porque aqui, se a gente lê só comida e bebida, pensa que é o do cotidiano, né, da rotina. Então isso fica bem claro aqui. Um pouquinho mais para frente do verso vai dizer dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Nesse momento eu gostaria de ler Oséias 2:11, porque ele também fala dessas mesmas características, tá? Ele fala dessa mesma sequência. Então é importante que a gente pegue esse livro para ler, ok? Oséias 2, versículo 11. Olha só, então é importante que você pegue aí na sua Bíblia para você ver que eu não estou mentindo, ok? Diz assim, ó, farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Então você nota que aqui Deus está falando de solenidades, ou seja, de celebrações,
né? Então, aqui está falando de cerimônias, tá? Então fica bem claro nos versos que a gente leu. Então você vê que um texto a gente pode usar para entender o outro. É exatamente como a Bíblia vai falar para a gente entender ela. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ok? Então, olha só, para entender esse verso é fundamental observar a explicação do próprio Paulo, que ele vai falar então no verso 17. Essas práticas eram sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Esses dias cerimoniais, assim como os sacrifícios, apontavam para a obra de Cristo. Ok? Já o sábado ele foi instituído lá no Éden. Então aqui ele não está se referindo ao sábado do Éden, ele está se referindo a sábados cerimoniais, ok? Então é interessante também pontuar que o sábado não é uma sombra do que havia de vir, porque ele foi instituído lá atrás, ok? Então aqui até a lição vai trazer uma melhor tradução desse verso. Você pode acompanhar aí na parte de quarta-feira, ok? Vamos então para a nossa parte de quinta-feira, que vai trazer o título Preceito de Homens, ok? Nós vamos continuar nossa leitura em Colossenses 2. Então, como eu já falei, é o que a gente está estudando hoje, né? Colossenses 2, dos versículos 20 a 23. Esse texto aqui é muito interessante que você compreenda, tá? Que você não bata só o olho e passe reto, né? Então é importante que você leia e absorva. Diz assim, ó. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Olha só, versículo 21. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, isso tudo foi uma pergunta. Porque todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, vou resumir aqui, tentar fazer você compreender esse verso. Tudo que vem do homem para tentar, de alguma forma, ser merecido por Deus, não vale de nada. Então, por exemplo, você quer ser mais fiel, você, pelos seus próprios esforços, vai tentando. Olha, não vai conseguir. A gente só consegue quando Deus opera nas nossas vidas. Diferente disso, não há chance de vitória. Porque quando você não pede ajuda de Deus, você está vendido no mundo. Não tem como ser vitorioso, ok? E aqui a lição vai trazer exatamente esse ponto, olha só. Qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio de regras humanas ou práticas cerimoniais de qualquer natureza não condiz com o evangelho de Jesus. E olha só, são elementos terrenos, não celestiais. Um pouquinho mais para frente vai falar das leis cerimoniais, né? Após cumprirem sua função, tornaram-se desnecessárias. Então ali, no momento em que Jesus foi crucificado, o véu se rasgou. Quando ele se rasga, todo aquele cerimonial acabou. Só que muitos sacerdotes, muitas pessoas, muitos fariseus, continuaram fazendo aquilo que foi cravado na cruz. Só que não fazia mais efeito. Então eles queriam ali, com toda a sua pompa, fazer os sacrifícios, continuar fazendo as coisas, mas não significava mais nada. Por quê? Porque quando o homem faz por ele mesmo, não consegue apesar que nem a gente tentando com Jesus a gente consegue merecer o céu. É única e exclusivamente por Deus que a gente consegue o favor de Deus, o favor de ganhar a vida eterna, o favor de estar com Ele. Então aqui deixa bem claro, essas regulamentações terminaram na cruz, conforme demonstrado pela mão divina que rasgou o véu do templo. Então isso você pode ver lá em Mateus 27, 51. E isso dali terminou a profecia de Daniel. Então se você voltar lá em Daniel traz essa profecia bem legal, e lembrando que Daniel, ele viveu mais ou menos 500 anos antes de Jesus, né? Então, o versículo 27 vai dizer assim, Daniel 9, 27, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, fará cessar todo o sacrifício, era todo esse cerimonial, né? Então, desde que foi instituído até o cumprimento, que era Jesus, ele fez cessar esse sacrifício. E esse texto aqui, a gente abordou ele com mais qualidade no nosso estudo Ensinos de Jesus, onde nós falamos sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Um texto bem interessante que você pode ler e entender com mais profundidade esse texto de Daniel, essa profecia de Daniel 8,14.
né, que fala então dessas 2.300 tardes e manhãs, ok? Você pode acompanhar aí no canal porque vai te fazer um bem tremendo, você entender em que ponto da história você está, ok? E para finalizar então a nossa lição, vamos para a nossa parte de sexta-feira, que é o nosso estudo adicional. Aqui tem dois textos bem interessantes que eu quero ler com você. O primeiro diz assim: como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas escrituras, pelas tradições e filosofias. Isso daqui não parece que está descrevendo os nossos dias? Mas continua, diz assim, ó: hoje, usando os agradáveis conceitos da alta crítica, da evolução, do espiritismo, da teosofia e do panteísmo, o inimigo da justiça procura levar a humanidade para caminhos proibidos. Você nota que a história se repete? Então, se você conseguir entender exatamente a Bíblia, você entender o que fez a ruína do povo, o que fez as pessoas caírem, hoje você tem uma baita de uma base para não cair nas falácias. Então, você lembra do nosso texto que a gente leu ali em Gálatas 1, versículo 8 e 9? Tudo que passa do que Deus diz é maldição, né? É vindo de Satanás. Então, quando você vê qualquer coisa falando contra a Bíblia, fique de antena ligada, tá falando contra Deus, né? E o outro texto diz assim: pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que a imoralidade é liberdade e que o ser humano deve prestar contas apenas a si mesmo. Olha que baita perigo. Uma pessoa que acha que é dona de si, né, que tudo que ela faz, ela só deve prestar contas a ela mesma, é uma pessoa que se afasta grandemente de Deus, né? Porque quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente nota que nós somos pecadores. A nossa justiça é comparada com um trapo de imundícia. Então pensa, o que nós somos? Nós somos nada, nós somos pó. E se a gente não se alicerçar em Cristo, é grande erro. O pecado, a caída é certa, né? Então, esses textos são muito importantes para que você lembre, Deus, ele está pronto a nos ajudar. É importante que nós tenhamos bem isso em mente, porque assim a gente não vai cair. Se você tem alguma tentação na tua vida, clame a Deus, porque se você tentar pelas suas forças se libertar dessa maldição, você não vai conseguir. Você precisa de Deus, ok? E eu oro por você, eu oro por todo mundo que assiste esse canal. Então, se você tem alguma dificuldade, se você tem algum pedido de oração, coloque aqui nos comentários ou tente entrar de alguma forma em contato comigo, que eu vou procurar te ajudar de alguma forma, tá? Aqui, Deus diz bem claro na sua palavra o quê? Que a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, a gente tem que lembrar também que todo mundo, cada pessoa nesse mundo valeu o sangue de Cristo. Então, assim como Deus ama todas essas pessoas, nós também devemos amar, ok? E, então, se você tem alguma dificuldade, entre em contato, que vai ser muito especial para mim poder te ajudar de alguma forma. Para mim foi um grande prazer poder compartilhar essa lição com você, fazer um resumo, ficou um pouco grande, mas espero que você tenha entendido cada detalhe, ok? E eu te espero semana que vem. Até mais!